Saudações, gente bonita, muito boa tarde. E eu penso que faz-se necessário um debate rápido sobre o que está acontecendo. Eu diria que já começou, mas é sempre difícil, na verdade, saber quando as coisas começam. Né? Quando houve o dia 22 de fevereiro de 2022, nós sabíamos que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia havia começado, porque o presidente Vladimir fez uma declaração explícita nesse sentido, né? Então nós temos uma data. Mas nós não temos uma data aqui. Embora eu acho que... Perdão, gente. A resposta iraniana... Só um momento. Tem... A resposta iraniana em abril possa ser tomada como uma data. Ontem pode ser tomada como uma data. Então, nem sempre é possível a gente colocar uma data nas coisas. Nós podemos dizer tranquilamente, todavia, que temos algo acontecendo em curso. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que antes de nós começarmos o debate propriamente dito, nós precisamos, e é de bom tom, lembrar a fala do presidente Vladimir, certo? A fala do presidente Vladimir, pronunciada agora há pouco. Então nós vamos começar por isso. Eu traduzi ela pela inteligência artificial, né? Traduzi ela pela inteligência artificial e nós vamos ouvi-la novamente, vamos vê-la novamente. Tem dois probleminhas aqui. No finalzinho, ele usou dois gentílicos. Normalmente, gentílico em russo não é difícil de fazer. Se você sabe de onde está falando, Ruski, Brasileski, alguma coisa assim. Só que não era nenhum desses casos. Então, a nossa tradução ficou com problemas porque nós não temos esses dois gentílicos. Certo? Mas eu acredito que, mesmo assim, a gente consiga ter uma ideia bastante interessante, né? Porque dois gentílicos não fazem, a priori, tanta falta assim. Eu continuo achando que o ideal é nós partirmos do que o presidente Vladimir disse agora há pouco para todos os russos, com uma fala de apenas 5 minutos e 48 segundos. Deixa eu transmitir ela para todo mundo aqui agora, porque fica mais fácil nós construirmos um debate a partir disso. Deixa eu só propor a tela, eu acho que é isso aqui, ó. Vamos ver se é. Oremos, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. A gente para quando houver um trecho, mas... Primeiro, quero chamar a atenção que ele está lendo, não é o habitual do Vladimir. Normalmente ele fala sem ler. Dessa vez ele está lendo. Então, visivelmente, ele está tendo que se conter. Certo? Ele tem uma preocupação de formalidade. A resposta vai ser com o Ministério da Defesa. Ou seja, pelas armas. Essa é a primeira fala. Situação de contra-terrorismo. Então, ele está visivelmente considerando a Ucrânia um Estado terrorista.
должна обеспечить режим контртеррористической Aí todo o governo, todas as agências responsáveis de segurança e vigilância. эффективную борьбу с диверсионно-разведывательной группой противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым. Не буду всего перечислять. Но это, безусловно, касается промышленности, транспорта, строительного комплекса, медицины. Ele está querendo basicamente dizer que a Rússia não vai parar por causa disso, muito pelo contrário. Ну и, наконец, все вместе с руководителями регионов соответствующих должны No caso é Briansk e Belgorod, né? сосредоточить внимание на главной задаче. Это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите. Перед тем, как перейти к работе и оставить слово участникам совещания, добавлю еще несколько слов. Очевидно становится, что теперь ясно, что почему киевский режим O regime de Kiev desistiu das nossas sugestões de paz. Então, fica mais ou menos explícito, né? Наше предложение вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, Eu acho que ele está sendo irônico. он выполняет их волю и руками. Aqui ele está deixando claro que sabe que quem está fazendo a guerra contra ele é a OTAN. Украинцев Запад с нами воюет. Isso, o OAS luta conosco. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но в таких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, Aí o que ele está falando, não tem conversa com terrorista. либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной Está falando do ataque às usinas nucleares. Что с ними вообще можно говорить? Второе. Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народной территории. Isso aqui é importante. Essa foi a primeira vez que eu vi ele oficialmente falando de Novorússia. Primeira vez que ele oficialmente, em pronunciamento oficial, falou de Novorússia. Então, vamos explicar essa parte. Quando ele fala de Novorússia, isso aqui eu fiz esse mapinha, fiz questão. Aqui estão os oblastes de Lugansk e Donetsk. Certo? Quando ele fala em Novorússia, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, bom, Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporizhia, Nikolaev e Odessa vão voltar para a Rússia. Então, essa foi a primeira vez que ele usou a expressão, ele já usou outras vezes a expressão, mas não num pronunciamento oficial dessa natureza que ele deixa explícito o que ele considera a Rússia e o que ele não vai devolver. Aí não é o ministro dele falando, não é o Lavrov, não é o Medvedev, não é o ministro da Defesa, é ele, Vladimirovich Putin, falando, ó, não é mais uma questão de Donetsk e Lugansk, é Novorússia. Inclui Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporizhia, Kherson, cadê Kherson aqui? Kherson, Nikolaev, Odessa, aqui Kherson, Nikolaev e Odessa. É a primeira vez que ele deixa claríssimo como a luz do dia que a Novorússia inteira será russa. Que no limite, a Ucrânia nunca mais será saída para o mar. O Mar Negro vai voltar a ser, no norte, um lago russo. Então, essa parte eu achei importantíssima. Importantíssima. Como ele está lendo, foi muito bem planejado. Esse era o objetivo. Foi planejado, foi...
autoridades da Federação Russa, e basicamente o que ele está dizendo, bom, a reunião começou. Não é um fim em si mesmo. Eu creio que do que a gente pode tirar, vão combater o terrorismo. Eles estão prontos para isso e não tem negociação, acho que isso também fica muito claro. Não, agora não tem, você não negocia com quem tem arma. É o princípio básico do direito internacional, né? Você não negocia com arma na mão, você negocia sentado na mesa. Você não se senta à mesa das negociações com arma na mão. Acho que isso é básico. Eu creio que essa questão da falta de civilidade nas relações internacionais ficou um lugar tão comum que as pessoas se esqueceram do óbvio, né? Que você, se tiver com arma na mão, não está sentado numa mesa de negociação. Ninguém negocia com arma na mão. Isso é óbvio. Então, o Vladimir falou que enquanto os ucranianos e a OTAN estiverem com armas na mão, não tem negociação. E, bom, ele já deixou claro que a Novorússia é Rússia. Então, não se trata apenas de Donetsk e Lugansk, mas de Kherson, de Zaporizhia, de Nikolaev, de Odessa, de Kharkov e de Dnepropetrovsk. Tudo isso é Rússia e tudo isso vai voltar a ser Rússia, e sobre isso não há a menor possibilidade de negociação. Agora, ele transmitiu o início da reunião, não é uma declaração final. A declaração que realmente nos importa nesse caso é a que ele vai fazer depois que essa reunião terminar. Porque é uma reunião que envolve a liderança da Duma, a liderança militar, os ministros, o Conselho de Defesa. Então, a grande declaração vai vir depois dessa reunião. E o fato de que ele leu a declaração mostrando, primeiro, que ele está contido, mas ele sempre é contido. Então, foi mais para deixar claro que quando ele coloca Novorússia como parte da Rússia, não é um arroubo, não, é uma decisão que já foi tomada e é inegociável. Primeira vez que ele usa a expressão formalmente Novorússia. Primeira vez que eles usam essa expressão de maneira formal, uma declaração não apenas pública, como oficial. Então, isso tem significado. Acho que de tudo que o Vladimir falou aqui, o que mais chama a atenção foram esses dois pontos. Que a Novorússia é Rússia e que eles, muito provavelmente, como a gente previu ontem, aliás, vão declarar a Ucrânia um Estado terrorista. E a operação militar especial vai subir de nível para a operação de combate ao terror, já que, a Ucrânia é um Estado terrorista, e dois, eles vão combater o terrorismo. O que é lícito, certo? Então, acho que a gente pode começar por aí. Agora eu vou compartilhar com vocês, esse acho que não vai dar problema, o mapa, o Google Earth. Só um momento. Nossa Senhora. Um negocinho bem desagradável. Mas vamos lá, vou compartilhar a tela para vocês do Google Earth. Pronto. Aqui, nesse mapa, eu fiz questão de delimitar a Novorússia. Certo? Esse aqui é o Oblast de Lugansk, Novorússia. Esse é o Oblast de Donetsk, Novorússia. Esse é o Oblast... Cadê aqui? Kharkov, né? Novorússia, terceira maior cidade da Ucrânia. Era, né? Agora é russa. Esse é o Oblast de Dnepropetrovsk, Novorússia. Esse é o Oblast de Zaporizhia, Novorússia. Esse é o Oblast de Kherson, importantíssimo, porque é onde a Crimeia faz fronteira terrestre. Zaporizhia é Rússia, Novorússia, né? Esse é o Oblast de Nikolaev. Aqui eles colocaram nomes ucranianos. Eu estou falando pelo nome russo. Esse é o Oblast de Nikolaev. E esse é o Oblast de Odessa. Eu creio que quando Odessa for reanexada, Odessa vai ser separado em Odessa, que é isso aqui, e isso aqui que é a Bessarabia. Acho que a Bessarabia, cuja capital é essa cidade aqui, Ismail,
vai ser colocado à parte por uma série de motivos. A principal delas é uma questão de defesa. Ficando só assim, eu não creio que fique só assim, a fronteira da Rússia vai mais para o oeste, mas ficando só assim, o que vai acontecer? Essa região aqui vai fazer fronteira com o país da OTAN, que é a Romênia, no caso. Então, apesar da Bessarabia não ser muito populosa, não ser uma cidade de Ismail, que vocês podem reparar aqui, é uma cidade pequena, deve ser o quê? Do tamanho da minha. Deixa eu até procurar aqui no Google qual que é a população de Ismail. Mas não deve ser grande coisa, não. Sendo honesto com vocês, eu quero saber aqui qual que é a população de Ismail. Ismail, 72 mil habitantes, 71.200 habitantes. Então, Ismail realmente é pequena. A questão da transformação de Ismail no oblast, da Bessarabia, no caso, no oblast próprio, é por razões étnicas. Os bessarábios, eles são um caso à parte, né? Os bessarábios são um caso à parte. E além da questão de razões étnicas, você tem o fato de que ele vai fazer fronteira com o país da OTAN. Então, o nível de segurança que deve ter nesse oblast é muito maior do que em quaisquer outros oblasts da Federação Russa, né? E talvez, eu não sei se a Transnistria está aqui, essa é a Transnistria. Eu não sei se a Transnistria também vai ser transformada, eu não diria num oblast, num sujeito federal. Um oblast autônomo, um okrug autônomo, não sei. Mas eu acredito que tanto a Transnistria quanto a Bessarabia sejam transformados em sujeitos federais de direito próprio, provavelmente de natureza autônoma. Repito, tanto Transnistria quanto a Bessarabia e talvez a Gagaúzia, certo? A Gagaúzia, isso aqui é Gagaúzia, certo? Isso aqui é Gagaúzia, isso aqui é Gagaúzia, isso aqui é Gagaúzia. Então a Gagaúzia também, assim como a Bessarabia, ela pode ser a Transnistria, ela pode ser desmoldavizada e incorporada à Federação Russa. O que parece óbvio para mim é que, pelo menos num primeiro momento, Donetsk e Lugansk serão sujeitos federais de direito próprio, porque oficialmente são repúblicas socialistas, né? Já foram incorporadas à Rússia, mas tem um sistema de administração diferente de outros oblastes. A Federação Russa permite essas coisas. Então, mas você vai ter um oblast que é praticamente socialista dentro da Rússia, que não é oficialmente socialista? Sim, perfeitamente, porque se vocês olharem a Chechênia fica aqui, ó. Se vocês olharem a Chechênia é exatamente assim. Isso aqui é a Chechênia, certo? A Chechênia é exatamente assim. A Chechênia tem leis próprias, tem funcionamento próprio. O Daguestão tem funcionamento próprio, leis próprias, constituição própria. Então, eu acredito que Donetsk e Lugansk, eles manterão bastante autonomia e o regime socialista. O restante vai ser incorporado, o restante dos oblastes, esse aqui, ó, deixa eu até tentar visualizar de maneira que dê para ver a fronteira. Aqui, ó, acho que aqui dá para ver a fronteira. Então, o restante dos oblastes, Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporizhia, Kherson, Nikolaev e Odessa serão incorporadas num sujeito federal, provavelmente chamado Novorússia, certo? E a Bessarabia, assim como a Transnistria e talvez a Gagaúzia, sejam incorporados como sujeitos federais de direito próprio, como a Crimeia também é um sujeito federal de direito próprio. E Sebastopol é um sujeito federal de direito próprio. Certo, aqui, ó, Sebastopol não faz parte da Crimeia. Geograficamente, Sebastopol está na península da Crimeia, mas não faz parte do oblast da Crimeia. É uma cidade federal, mais ou menos como é o caso de São Petersburgo, aqui, e Moscou. Você vê, isso aqui em volta de São Petersburgo é o oblast de Leningrado, certo? O nome desse oblast é Leningrado. Só que São Petersburgo é uma cidade federal. Moscou também é uma cidade federal. Sebastopol, na prática, é uma cidade federal. Então, a Rússia tem muitos sujeitos federais. Eu acredito que
de certa forma, o nome Ucrânia não vai persistir. Isso aqui é Novorússia, o Vladimir acabou de falar, e se ele disse que a Novorússia vai ser, ele citou textualmente Donetsk, Lugansk, Novorússia. Então, cada um deles vai ser um sujeito federal de direito próprio. Isso aqui não vai ser incorporado, creio eu, com o nome Ucrânia, mas com o nome ancestral, que é Malorússia. Certo? Kiev, muito provavelmente, Kiev pode ser. Kiev vai ser incorporada. O que implica dizer que, pelo menos, a Malorússia Oriental também vai ser. É óbvio, porque não dá para ter um enclave dentro da Ucrânia. Então, pelo menos, a Malorússia Oriental será incorporada, e Kiev, assim como São Petersburgo, assim como Moscou, assim como Sebastopol, também será uma cidade federal. Faz todo o sentido do mundo que Kiev seja uma cidade federal. Aqui, ó. Então, esse é o Oblast de Kiev, né? E aqui a cidade federal de Kiev, muito provavelmente, vai ser um sujeito federal de direito próprio. Um sistema de organização federal da Rússia muito complexo. Eles têm okrugs, oblastes, tem as repúblicas, seus territórios, que podem ou não ser autônomos. Então, é uma organização geográfica bastante complexa. Mas já que nós estamos falando, eu acho que agora a gente tem que esperar a declaração final, porque visivelmente essa declaração foi a declaração que ele preparou antes da reunião, todo mundo ali vai ter reunião, e evidentemente vai ter uma declaração final, que é a maneira de ele dizer, não sou eu que estou tomando essa decisão está sendo tomada por toda a Rússia, Inclusive, do ponto de vista da legitimidade, isso é importante. Declarar um país inteiro como entidade terrorista é uma coisa um tanto quanto complexa, mas eu acredito que essa é a consequência natural da reunião do presidente Vladimir. E já que nós estamos aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre o que anda acontecendo nessa parte do mundo aqui. Ontem nós vimos um mapa publicado pelos próprios ilegítimos, mostrando que tropas, não só iranianas, como russas, estão flanqueando toda essa região aqui, ó. Desde o Litani, esse é o Litani, Desde o Litani, passando por toda a região fronteiriça do Golã até a fronteira com a Galileia. Então, toda essa região aqui está flanqueada da fronteira com a Galileia até a fronteira com o Golã. Toda essa região está flanqueada por tropas iranianas, e isso é algo totalmente inesperado. Nós falamos sobre isso, é totalmente inesperado. Totalmente inesperado, E russas. Alguém levantou uma objeção que eu gostaria de comentar, que é uma objeção que faz sentido, que é inteligente. É o seguinte, mas os russos estão aí há algum tempo e talvez não seja um assunto relacionado a Israel. Gente, deixa eu explicar. Israel está em guerra contra a Síria, desde 1967. Israel está oficialmente em guerra com a Síria e Israel está formalmente em guerra contra a Síria. Israel está, do ponto de vista prático, em guerra contra a Síria. Então, se os russos estão lá, é óbvio que os russos sabem que Israel está em guerra contra a Síria. Se os russos estão lá com os iranianos, é óbvio que tem relação, sim, com Israel. Já explicamos isso, o Xochelle não está querendo aceitar, O Xochelle, coitado, que Deus tenha misericórdia daquela alma. Ele, e não vou falar do rock, não, mas tem uns caras que perderam completamente a noção, porque você pode até fazer uma análise enviesada, um direito, mas negar a realidade aí, cara, aí é meio esquizofrenia, É meio tensa. Porque é óbvio que a posição da federação em relação ao Estado ilegítimo mudou dramaticamente. A Rússia não é amiguinha deles. A Rússia não é neutra com relação a eles. A Rússia é inimiga de Israel. Agora, nitidamente, se você tem tropas russas ao lado de tropas iranianas, imaginar que os russos estavam lá, tipo de bobeira, não estão fazendo nada, vou catar os cogumelos, e de repente os iranianos aparecerem, vida que segue, não, gente, é óbvio que não é isso que está acontecendo. É o que nós comentamos ontem. Por que os russos estariam lá? Para fazer o que os americanos estão fazendo na Ucrânia. Operar armas,
armas que os próprios iranianos não têm como operar sozinhos, porque não tem treinamento, porque eles não tinham acesso a essas armas antes. Então, se eles estão lá para operar armas, bom, a primeira coisa que fica claro é que essas armas existem, já estão lá, senão não havia necessidade deles para operar. E se eles estão lá para operar a arma, bom, fica mais ou menos evidente que eles pretendem utilizá-la, né? A arma não está lá para servir de enfeite. Evidente essas armas. Agora, quais são essas armas? Mísseis, certamente. Talvez o Iskander. O Iskander é um míssil terra-terra. Talvez... porque se estão lá não são armas iranianas, né? Os iranianos estão lá para operar armas iranianas, mas eles não podem operar armas russas. Então nós temos que falar de armas russas. Versões do Zircon? Não sei. Do Iskander? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Versões do Iskander. O Iskander é uma arma de dupla função. Ele pode levar bombas convencionais de altíssima precisão e velocidades hipersônicas, ou, e é bom Israel ficar coelho, esperto, sem ter ideias, o Iskander, ele leva armas nucleares. Que o Irã diz que tem. Então, se você tem um país que fala que tem armas nucleares, e outro país fala que eu vou te mandar Iskander, o Iskander serve, entre outras coisas, para levar armas nucleares. E, de repente, aparecem os dois ao lado, flanqueando a fronteira nordeste do Estado Ilegítimo, fica mais ou menos evidente o que isso significa, né? Israel está cheio de ameaças, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, os americanos estão cheios de ameaças, e algumas ridículas, vou mandar um submarino. Como o submarino vai combater tropas em terra? Infantaria, que coisa ridícula. Eu vou mandar um porta-aviões, tipo que os iemenitas lá lançaram lá, os hutis colocaram para correr? Então não vamos sério, né? Aliás, quem está fazendo ameaça que deve ser levada a sério são os próprios iemenitas, né? Os hutis lá lançaram lá, que falou para tomar cuidado com os mares, com certeza está falando no Mar Vermelho, e o mais provável é que essa cidade aqui, Eilat, seja atacada pelo sul. É isso. Eilat será atacada pelo sul. Na verdade, ontem ela já foi, né? Ontem ela já foi, anteontem ela foi também. Eu creio que o que eles farão com Haifa nas próximas horas ou dias vai ser muito parecido com o que eles farão com Eilat. E aí é um negócio interessante, porque, bom, Haifa é o maior porto de Israel. Eilat era o segundo. Sobra só Asdod. Cadê Asdod? Onde fica Asdod? Aqui está Asdod. Aqui está o porto de Asdod. Um porto é um alvo fixo. Fácil, nossa senhora. Cadê Haifa? Haifa está aqui. Aqui o porto de Haifa. Então eu creio que Israel vai perder 2 dos 3 portos que ele tem. Haifa e Eilat. O interessante de Haifa e Eilat é que os hutis foram muito claros nisso, né? O litoral do Mar Vermelho eles vão perder. Então a única saída que eles vão ter, considerando que provavelmente eles vão perder Haifa nos próximos dias, no máximo semanas, a única saída que eles vão ter vai ser Asdod. Tel Aviv não. O nome da cidade é Jaffa. Jaffa eles já falaram que vai ser, que é alvo também, né, que vai ser atacado em breve. E eu não vou, a partir de agora, não vou falar, já começou, quando aconteceu o ataque aéreo. O ataque aéreo, só um ataque aéreo, já começou. Temos um processo em curso, em andamento. As pessoas ansiosas, cadê o ataque aéreo? Gente, uma coisa que eles não estavam esperando, que desmoronou toda a preparação deles, que é, tá vendo? Toda essa área aqui, gente, toda essa área aqui foi flanqueada. Toda essa área foi flanqueada. Não só por iranianos, o que foi totalmente inesperado, como também por russos. Tudo isso aqui está flanqueado. Então, uma invasão a Golã e a Galileia é questão de horas ou no máximo dias. Vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo, né?
O norte de Golã e o norte da Galileia já foi tomado. E em breve eles vão chegar ao Mar da Galileia. Em breve eles vão chegar ao Mar da Galileia. E aí os Estados Unidos cheios de ameaça, Israel cheio de ameaça, mas a presença de russos em meio a tropas iranianas deixa claro que nós temos Iskander e os iranianos têm o que colocar dentro do Iskander. Os iranianos não sabem operar Iskander, por isso que nós estamos aqui também. Então eu diria que hoje vai ser um dia tenso, porque a reunião que o Vladimir começou ele vai terminar. E ele deu indicadores muito fortes de quais serão as decisões dessa reunião. Declarar a Ucrânia Estado terrorista e, portanto, existe uma chance grande de declarar uma operação contra o terror. A ONU não vai se opor, né? Já que ela não fez nada, quanto os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, já que ela sabia que os ucranianos estavam planejando atacar 2 usinas nucleares, tanto que aquele português maldito, o Guterres, tinha 2 minutas de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Então ele sabia o que ia acontecer. Se ele sabia o que ia acontecer, não é possível que ele era cúmplice do ataque terrorista, né? Para provar que não é cúmplice, ele não vai falar nada quando a Rússia iniciar a sua própria operação contra o terror. Né? Já declarou publicamente que isso vai trazer algumas modificações legais, também está evidente, né? Que os próprios russos eles vão uma operação contra o terror, uma operação antiterror, exige não só modificações na conduta com o agente estrangeiro terrorista, mas também na conduta interna. Digamos que algumas garantias constitucionais serão suspensas por garantias de segurança. É isso. Seja como for, na verdade, antes de eu encerrar, já está havendo uma série, hoje de manhã, uma série de ataques do pessoal que rebola aqui na Galileia. Então, os ataques não estão parando. Não estão parando. Não está parando. Tipo, hoje à noite vai começar, já começou. Já está acontecendo. Acho que toda análise agora nossa vai ter que ser uma análise cross-section do que está acontecendo no dia. Vai ter que ser assim, num aspecto específico. Todas as nossas análises agora vai ser, bom, hoje aconteceu isso e isso, o objetivo foi esse e aquele, e provavelmente acontecerá isso ou aquilo para alcançar isso ou aquilo outro. Traduzindo, estamos em curso. Né? Pessoas, queridas, amadas, alguém tem alguma questão a ser levantada? Vocês podem solicitar a fala aqui na tela liberada. É só solicitar a fala. Daqui tem jeito de eu ver. Então, como ninguém quer acrescentar nada, eu só posso agradecer a presença de cada um de vocês e tentar editar esse vídeo, cuja primeira parte ficou complicada. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Estamos no conflito em curso. Não sei se é o 2º dia ou se é o 43º. Mas é um conflito em curso, é nítido isso. E ele não vai parar. Na verdade, são 2 conflitos em curso e nenhum dos 2 vai parar. Ambos vão piorar bastante. Então, pode ser que melhore. Na verdade, eu acredito piamente que vai melhorar. Mas não vai ser essa semana, não. E eu não sei se será esse ano. Por agora, antes do churrasco assar, antes do churrasco ser servido, como se diz aqui, a carne tem que ser queimada, né? Então é sobre isso. E não dá nada muito bem não, mas vai terminar tudo bem. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, e pela audiência, e até mais tarde, né? Até mais tarde. Hoje minha asma está bem controlada, a não ser que algum filho de chocadeira ataque fogo de novo em algum lugar. Acho que vai terminar tudo bem. Até mais tarde.